Olá, queridos amigos, cá estamos uma vez mais para o novo programa nesta série, o Catolicismo Romano à luz da Sagrada Escritura. Entramos no terço final desta nossa maratona, digamos assim, e hoje, neste episódio 9, nós iremos falar sobre o purgatório. Desde já dizer que purgatório, portanto, é algo que não se encontra na Bíblia, mas que faz parte, portanto, do corpo de doutrinas da Igreja Católica Romana. Portanto, é sobre esse tema que nós então iremos falar. Iremos mais uma vez também fazer uma retrospectiva histórica para ver como é que esta doutrina se introduziu no corpo de doutrinas da Igreja Católica Romana. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração do irmão José Eloy Robalo. Olá a todos. Desde já pergunto, irmão, que necessidade terá havido para que esta doutrina pudesse ser introduzida no corpo de doutrinas da Igreja Católica Romana? Afinal, purgatório quer dizer o quê e serve para quê? Vamos em primeiro lugar, tentar explicar qual é a ideia, portanto, que encerra esta noção de purgatório. Para que é que servirá? Exatamente. Ora bem, a palavra purgatório define, portanto, e nem é preciso de um dicionário ou muitas definições para nós percebermos que a palavra purgatório significa purgar. É um local onde se purga, onde se limpa, onde se purifica. Então o purgatório é um lugar de purificação. É também definido como um estado. O estado dos mortos que estão a ser purificados, segundo esta doutrina falsa, errada, claro. É o estado em que os mortos estão a ser purificados e é o lugar onde os mortos estão a ser purificados depois da morte. Isto sempre depois da morte. E são purificadas por meio do sofrimento. Isto é a doutrina católica romana. São purificadas por meio do sofrimento para expiar as suas faltas, as suas culpas, para poderem então entrar no céu, digamos assim, mais simplificado. E também ensina esta doutrina que os vivos, aqueles que estão vivos ainda aqui na Terra, os crentes fiéis, podem abreviar o tempo em que estas almas estão no purgatório, segundo a doutrina católica romana. E podem ser aliviadas com ações que os vivos, os crentes vivos, podem fazer para eles saírem mais depressa do purgatório e irem para o céu. Portanto, essencialmente, é este o sentido, a ideia da doutrina do purgatório. Purgar, limpar, para entrarem no céu mais depressa. Se não entrarem mais depressa, levam mais tempo. Se ninguém aqui, entre os vivos, fizer nada, eles são purificados na mesma e acabam por ir à mesma para o céu, só que levam mais tempo. Daí as missas que se fazem, tudo isso que nós vamos ver agora aqui em pormenor, para que as pessoas possam realmente entrar lá mais no céu. Já agora, essa palavra purgatório vem de uma palavra latina, portanto a palavra purgare, portanto Purgare. Quer dizer exatamente tornar puro ou purificar, não é? E é então supostamente um local, como disse muito bem, portanto, onde se fazem purificações. Mas a grande questão é esta: mas será que durante o tempo de vida e pelos méritos de Cristo nós não podemos ser totalmente purificados dos nossos pecados, sim ou não? Sim, podemos. Portanto, essa é, portanto, a explicação correta que nos é dada pelos apóstolos no Novo Testamento, nos escritos sagrados do Novo Testamento, escritos inspirados do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, né? Os apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo, e a doutrina correta encontra-se realmente na Bíblia. E na Bíblia, se nós lermos atentamente o Novo Testamento e os ensinos de Cristo, nós não encontramos nenhum ensino acerca do purgatório. Não há... Esta doutrina não existe, não há uma carta dos apóstolos a dizer que esta doutrina deve ser ensinada nas igrejas, ou nem sequer a dizer que é assim que acontece após a morte. Certo. Não há nenhum ensino oficial, nada, não aparece no Novo Testamento nenhum ensino a dizer que é assim e que isto é verdadeiro e que isto existe. Então tem que haver uma explicação. Como é que isto surgiu, como é que isto apareceu. Por exemplo, na Bíblia não existe, em parte alguma, a distinção entre pecados veniais e mortais. E nós sabemos que a Igreja Católica, segundo esta doutrina do purgatório e do inferno, etc., fazem distinção entre pecados veniais e mortais. Na Bíblia não existe tal distinção. E já agora, só para esclarecer melhor aqueles que nos estão a ouvir, portanto, precisamente por haver essa distinção entre pecados veniais e pecados mortais, é que faz sentido ou se justifica a existência do purgatório. Porque o purgatório é só para purgar os pecados veniais, não os mortais. Correto? Porque os mortais, os que têm pecados mortais vão para o inferno. Esses vão diretamente para o inferno. Vão diretamente para o inferno. E de lá não saem mais.
Lá não, exatamente, lá não Atenção, sai estou a mais. falar de acordo com a doutrina católica De romana. acordo com a doutrina Ok? católica romana. E Ora, portanto, nós só sabemos, vão para o purgatório, enfatizo, só vão para o purgatório os que têm pecados veniais, é isso ok? mesmo, Mas é a isso Bíblia não mesmo. faz definição entre pecados veniais e mortais, é isso? Exatamente, a Bíblia não faz distinção. E pelo contrário, por exemplo, há pecados que são considerados veniais pela Igreja Católica e que a Bíblia considera mortais. Então, como é que se faz em relação a estes casos? A Igreja Católica define este é venial, este é mortal, mas a Bíblia define de outra maneira. Então, olha, por exemplo, o Então, e pecado de qual é o Ananias. critério que a Igreja adota para distinguir entre pecados veniais e mortais? Esse também, qual é o critério? Pois, qual é o critério? O critério deveria ser com base na Bíblia, não é? Que Pois. são os escritos dos apóstolos, dos Já agora, discípulos. irmão, ainda bem que está a referir isso, porque isso foi um dos primeiros programas que fizemos nesta série, dizer aqui, portanto, que a Bíblia é a tradição mais antiga do cristianismo. Se é a mais antiga e é uma tradição escrita, é a mais fidedigna. Portanto, todas as tradições que são posteriores à tradição do Novo Testamento, portanto, não são tão fiáveis, porque isto é como um rio. Quanto mais perto estiver da nascente, mais puras são as suas águas, não é? Exatamente, Isto muito bem. assumindo que a fonte é pura, ok? Portanto, o que é que acontece? À medida que as águas vão descendo montanha abaixo e se vão espalhando e vão recebendo águas de afluentes, não é? O rio vai se tornando maior, mas cada vez as águas são menos puras, não é? Até que quando chega à foz, aí as águas já estão muito contaminadas. Portanto, quanto mais perto estivermos da nascente, da fonte, mais seguro é. Correto. Quanto Muito bom. mais perto a tradição estiver da fonte, ou seja, da origem do cristianismo, mais fidedigna ela é. E, portanto, o Novo Testamento é uma tradição cristã do primeiro século e que Isso. foi escrita pelos apóstolos que foram que andaram com Cristo, que receberam o curso de teologia do maior mestre que alguma vez esteve nesta terra, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Em primeira mão, em primeira Em mão. primeira mão, exatamente. Em primeira mão, aprenderam diretamente dos seus lábios, não é? Exatamente. Portanto, não aprenderam em escolas de teologia, nem através de outros mestres ou filósofos, aprenderam diretamente com ele. O que eles ensinaram e escreveram vem diretamente de Jesus Cristo. E nós não encontramos. Por exemplo, o pecado de Adão e Eva, de comerem do fruto, é um Sim. pecado mortal ou venial? Pois, não é? aparentemente Entanto, parece ter sido um pecado muito simples, muito inocente, entre aspas. Exatamente. E, no entanto, eles teriam perdido o acesso à vida eterna não fosse Cristo ter-se comprometido a dar a sua vida para salvar Adão e Eva, exercendo Adão e Eva fé em Jesus como o seu Redentor, não é? O pecado de Por Ananias exemplo, e Safira, por exemplo, Ananias e Safira, a parece ter sido mentira. uma coisinha tão simples, entre aspas. Exato, a mentira não é não é considerado um pecado mortal e, no entanto, conduziu à morte deles, não é? E com certeza que não terão a vida eterna. E o falar mal do próximo, por exemplo, também é considerado aqui, segundo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, escrito pelo apóstolo Paulo, é considerado um pecado que exclui as pessoas do reino de exclui Deus. as pessoas do reino de Deus, da vida eterna. Então, isto é considerado um pecado venial pela Igreja Católica, mas é considerado um pecado mortal pela Bíblia, pelos escritos dos apóstolos, não é? Portanto, não bate certo. Mas a ideia principal que nós queremos agora aqui, portanto, falar é o seguinte: o sofrimento não tem valor expiatório. E isto é muito importante nós compreendermos isto. Na doutrina do purgatório, o sofrimento tem valor expiatório. Porque a pessoa só entra no céu depois de passar pelo tal sofrimento do purgatório. Está errado. E na Bíblia, o sofrimento não tem valor expiatório na vida presente e não tem valor expiatório para entrar na vida eterna. Então, o sofrimento é apenas uma consequência do pecado. Exatamente. Muito bem. O ponto seguinte, que é muito importante nós vermos, é o seguinte: não somos nós que nos libertamos das penas, das penalidades, ao expiar a nossa própria culpa no purgatório ou enquanto estamos aqui na Terra em vida. Não somos nós que expiamos a nossa culpa e o nosso pecado. É Cristo que expiou o nosso pecado e a nossa culpa. É Ele que expia a nossa culpa e as nossas penas, as nossas penalidades. Por isso Cristo morreu na cruz. Esse é o ensino apostólico. Este ponto é muito importante nós compreendermos isto, porque se realmente só Cristo pode expiar e nos libertar das penalidades, das penas, dos castigos e da culpa, então não faz sentido existir um purgatório. Ora bem. Não é? Então é muito importante estes pontos que nós falamos até aqui. O quinto ponto... Ou se me permite, irmão, dito de forma inversa, portanto, se, digamos, o sofrimento
ou estas boas obras, entre aspas, tivessem valor expiatório, então a morte de Cristo não teria valido de nada. Isso não teria valido nada. E portanto, que necessidade teria Cristo vir a este mundo, sofrer tanto, morrer uma morte ignominiosa, não é? Se isso não serve para nada, não é? Portanto, não era necessário Cristo ter vindo do céu à terra para fazer esse trabalho de expiação pela raça humana. Se nós podemos expiar-nos a nós próprios, não é? No purgatório, então não haveria necessidade. E já aqui vemos, portanto, que esta é uma ideia de origem diabólica, porque Satanás não quer precisamente que as pessoas se agarrem pela fé a Cristo. Porque sabe que todos aqueles que se agarram pela fé a Cristo têm a garantia e a certeza da vida eterna. E como Satanás não quer que nós possamos ir para o céu de onde ele foi expulso, então ele faz tudo para que as pessoas não se agarrem a Cristo, e uma das ideias para não se agarrar a Cristo é que nós podemos fazer algo por nós mesmos para conseguirmos a salvação, e portanto não precisamos de Cristo. Nesse caso, portanto, podíamos nos salvar a nós próprios. Fazíamos determinadas coisas. E como não conseguimos, porque é impossível um ser humano salvar-se a si próprio sem uma força vinda do alto, então nunca entram na vida eterna, que é o objetivo que ele pretende, não é? E depois há muitos textos bíblicos que mostram que realmente, através da morte vicária de Cristo, os nossos pecados são purificados. E este é o centro do plano da salvação. E o Novo Testamento está cheio de textos que dizem que é Cristo que expiou os nossos pecados, é Ele que leva as nossas penalidades, é Ele que leva a nossa culpa e nos liberta. Temos, por exemplo, aqueles que tiverem a Bíblia em casa poderão abrir e ler em 1 de João, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo. De todo, não é só de alguns, de todo. E nos purifica, cá está a purificação. Então a purificação do pecado vem através de quê? Ou de quem? Vem através de Jesus, através do seu sangue expiatório. Não do sofrimento no purgatório. Exatamente. Não do sofrimento do purgatório. Depois temos o versículo 9 desta primeira carta de João, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Cá está a noção de purificação, uma vez mais. A noção de purificação feita não no purgatório, nesta carta do apóstolo João, mas feita pelo sangue de Jesus Cristo. Enquanto estamos aqui vivos, podemos fazer esta experiência de justificação pela fé com Jesus Cristo, o nosso Redentor. Temos ainda a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, que diz que Jesus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Portanto, não é o purgatório que faz a purificação, mas é Jesus que faz a purificação. E toda a purificação tem que ser feita nesta vida. Ou seja, o que é que nós podemos dizer? Se quisermos dizer que há um purgatório, e eu não tenho qualquer problema em admitir que há um purgatório, o purgatório é nesta vida, não é depois da morte. Ou seja, quando nós morremos, a purificação tem que estar feita, porque se não tiver sido feita, então aí iremos sim para o inferno, não aquele inferno, como iremos falar, portanto, creio que será já no programa seguinte, não, será daqui a 2 programas, portanto nós iremos falar em pormenor sobre o inferno, mas um inferno que é um fogo, não é? Mas onde as pessoas que serão levadas para esse fogo serão completamente destruídos e reduzidos a cinzas, ok? Portanto, a purificação dos pecados faz unicamente pelos méritos de Jesus Cristo e tem que ser feito, portanto, nesta vida. Em vida. Ou seja, não estamos aqui a responder a 2 perguntas fundamentais. Quem faz a purificação? E a resposta é unicamente Jesus. Quando é que essa purificação tem que ser feita? Na vida e não depois da morte. Muito bem. O quem e o quando. Isso é muito importante nós entendermos isso. É muito importante. Portanto, o quem não somos nós, é Cristo. E o quando é em vida e não no purgatório após e não depois da morte, exatamente. Portanto, estas são as ideias claras. E há mais textos, por exemplo, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 7, versículo 14, diz que os remidos do céu são aqueles que lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, o sangue do Cordeiro é que tem méritos para expiar as penas dos crentes e não nós, por nós próprios, no purgatório. E no mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 5, diz aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esta lavagem, portanto, é uma lavagem, subentende-se claramente, purificadora, não é? É o tal, este é que é o verdadeiro purgatório. Este é que é o purgatório, exatamente. Esta é que é a purificação pela qual todos nós...
É a purga verdadeira. É a purga verdadeira e eficaz, 100% eficaz. É a purga verdadeira. E através exatamente. desta purga nós podemos, pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, pela graça de Deus, nós podemos alcançar a vida eterna, ir para o céu. Portanto, não há, aqui um terceiro estado. Mas, por exemplo, Paulo, ainda na Epístola aos Hebreus, de capítulo 9, versículo 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, Exatamente. purificará, cá está, mais uma vez, a noção de purificação, purificará o quê? As nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, todos estes versículos que referimos, e eu vou recapitular, portanto, 1 de João 7, 1 de João 9, Hebreus 1.3, Hebreus 9.14, Apocalipse 1.5, Apocalipse 7.14, todos estes textos que acabámos de mencionar falam-nos, portanto, de forma clara ou subentendida de uma purificação. E quem a faz é Cristo, através do seu sangue expiatório. E essa purificação, repito, tem que ser feita nesta vida. Não há possibilidade de purificação após a morte. Agora, quando alguém morre, essa pessoa está salva para sempre ou estará perdida para sempre. Isso mesmo. Muito bom. É um remate precioso esse. Com base nisto que acabámos de ver, existe o ponto número 6, que é um ponto muito importante. Se nós não podemos fazer a expiação pelos nossos próprios pecados, é Cristo que faz, então muito menos podemos fazer a expiação em favor de outros. Ora, nem mais. Este pensamento é lógico, não é? Se a Bíblia diz isto, que não podemos fazer expiação por nós próprios, tem que ser Cristo a fazer por nós, então como é que eu posso, com as missas que eu mando rezar, que eu mando fazer e que eu pago pelas almas dos mortos que estão no purgatório para que saiam de lá mais depressa para entrar no céu, como é que isso pode ter algum valor se a própria Bíblia diz, aliás, a Bíblia não ensina, o Novo Testamento não ensina, Exatamente. Os apóstolos não ensinam que se deve fazer missas pelas almas dos mortos que estão no purgatório. A Bíblia não ensina, a Bíblia silencia. O Novo Testamento silencia, os apóstolos nunca ensinaram isso, nunca, isto é uma heresia que entrou dentro da Igreja Cristã. Agora, se não podemos fazer, então, expiação por nós, como é que vamos fazer pelos outros? Já agora, irmão, eu acrescentaria que nós já vimos no passado, em programas anteriores, heresias que às vezes são subtis, ou seja, misturam a verdade com o erro. Esta aqui não tem nenhuma verdade aqui misturada, isto é tudo erro. A única verdade, digamos assim, é que nós precisamos realmente de uma purificação dos nossos pecados. Ok? Isso sim, isso é verdade. Nós precisamos. Sem essa purificação, nós não teremos acesso à vida eterna. Isso é ponto assente e não há discussão. Mas o ponto é quando. Exatamente, quando e quem. Portanto, como nós temos vindo a enfatizar, repito, já é a terceira ou quarta vez que dizemos isto, mas não faz mal. Quem? Unicamente Jesus Cristo, quando? Nesta vida e não depois da morte. Isto é ponto assente e espero que fique bem claro na mente de cada um. Há algum texto da Bíblia que nos mostra que realmente é assim? O livro de Ezequiel do Antigo Testamento, o capítulo 14, e o versículo 14, o versículo 16, o versículo 20, dizem assim: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Apenas a sua alma. Apenas a sua alma. Não as almas dos outros. Exatamente, apenas a sua alma. Este é o raciocínio importante. Nem os filhos, nem as filhas eles livrariam, mas eles, pela sua própria justiça, livrariam apenas a sua alma. E depois, no verso 20 do capítulo 18, diz: a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ora, nem mais. Portanto, vemos aqui que não há transferência de méritos de um ser humano para o outro, nem há transferência de penalidade de um ser humano para o outro. Ou seja, a justiça de alguém, ou que alguém recebeu de Cristo, é pessoal e intransmissível. Pessoal e intransmissível, exatamente. Okay. É isso mesmo, a ideia é mesmo essa. Muito bem. Um outro ponto muito importante que nós temos que ver aqui é: haverá de facto possibilidade de purificação após a morte? Isto pode ser feito no purgatório, a purificação de uma pessoa após a morte, pelo que vimos até aqui? Não. Mas vamos continuar a analisar este raciocínio. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, só há uma possibilidade de vida consciente depois da morte. Qual é? A ressurreição da sepultura. Quando a pessoa sair da sepultura, é a ressurreição. E quando é que isto será feito? Na segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vier pela segunda vez, então as pessoas sairão da sepultura.
os salvos sairão aí, 1000 anos depois sairão aqueles que não serão salvos. Mas a única hipótese de vida consciente após a morte é a ressurreição, a saída do sepulcro, a saída da sepultura, não é? E aí aqueles que estavam mortos vêm num corpo, segundo Paulo, portanto já não é o mesmo corpo, não é? Mas é um corpo, glorificado, imortal, incorruptível, mas vem num corpo, portanto não vêm desencarnados, fora de um corpo. O próprio Cristo, quando ressuscitou, tinha um corpo. Um corpo, isso mesmo. Isso nos tanto é dito ele disse a Tomé, põe aqui o teu dedo na ferida das mãos. E em Lucas, no capítulo 24, quando Jesus, portanto, se apresentou aos seus, portanto, aos seus discípulos, nós lemos a partir do versículo 36 de Lucas 24, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Agora o versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, ou seja, se a visão não vos chega, porque pela visão nós podemos estar a ver apenas um espírito, não é? Então apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus tinha carne e ossos, tinha um corpo. Exatamente. Okay? Ora, e a Bíblia diz-nos que os salvos, os crentes, quando ressuscitarem e saírem da sepultura, também vão ter um corpo semelhante ao de Jesus. Exatamente, muito bem, muito bem. O que é que a Bíblia nos diz? Que entre a morte e a ressurreição não há consciência na morte. Nenhuma. A alma está a dormir. Chamem-lhe a alma, chamem-lhe o espírito, está a dormir. Não há consciência absolutamente nenhuma. Correto. A consciência só volta quando Cristo ressuscitar o corpo. E então sim, essa alma, o espírito, volta a ter novamente consciência. Muito bem. E continua a pensar no momento onde parou por ocasião da morte. É assim que as coisas funcionam. Certo. É este o ensino bíblico. Mas há muitos textos bíblicos, irmão, que dizem, portanto, que realmente na morte não há... Exatamente. Temos, por exemplo, o Salmo 146, versículo 4, que diz que naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos, quando alguém morre. Qual é este dia? Este dia é o dia da morte. Mas segundo a doutrina católica romana e de muitas igrejas, e das igrejas protestantes, não é? Todas, e segundo a igreja ortodoxa também, etc. Portanto, o ensino é que a pessoa na morte continua a pensar. E o Salmo 146, versículo 4 diz que quando alguém morre, naquele dia aparecem os seus pensamentos, cessam os pensamentos, não continua após a morte como alma ou como espírito, não. E temos isto, portanto, no verso 4 do Salmo 146. Temos também Jó, o livro de Jó, capítulo 14, versículo 21, em que diz que os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, porque está na sepultura, ele morreu, está num sono inconsciente, ou ficam minguados sem que ele o perceba. E depois temos, por exemplo, o Salmo 6, versículo 5, que também é muito importante, e que diz: na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará. Portanto, na morte não há lembrança de ti. Ninguém na morte se lembra de Deus. Exatamente. Ninguém na morte se lembra de Deus. Ora, se na morte ninguém se lembra de Deus, muito menos essa pessoa está na presença de Deus, não é? Isso, exatamente. Então, supostamente, segundo o ensino católico romano, a pessoa pode estar no céu na presença de Deus extremamente feliz. Alcançou a felicidade por estar na presença de Deus e louva a Deus e canta a Deus. Não é? Aqui diz que na morte não há lembrança de Deus. Não é? Isto diz o Salmo 6, versículo 5. Existe também um outro Salmo, por exemplo, o 115, versículo 17, que diz: os mortos não louvam ao Senhor. Os mortos não louvam ao Senhor, diz o Salmo 115, versículo 17. Então, se não louvam ao Senhor, como é que, segundo o ensino da Igreja Católica, os mortos podem estar no céu a louvar a Deus? É falso. Isto contradiz o ensino bíblico. Porque é assim, quando nós pomos em confronto um assim diz a Bíblia e um assim diz a Igreja, pois bem, aquilo que diz a Bíblia tem preferência sobre aquilo que diz a Igreja, não é? Isso exatamente. A Bíblia que é a norma absoluta, portanto... A Bíblia que é a norma, exatamente. A Bíblia, isto é assim, a Bíblia está por cima da Igreja, não a Igreja por cima da Bíblia. Isso, muito bem, muito bem, isso mesmo. É isso que o cristão, o crente, o fiel tem que entender, não é? A Igreja tem que se submeter à Bíblia, não é a Bíblia que tem que se submeter à Igreja.
Pois, e o esquema que foi arranjado ao longo dos séculos é que a Igreja tem autoridade sobre a Bíblia, de Exatamente, pôr a Bíblia de parte e dizer, não, não, não é assim como eu digo. Então exatamente, os concílios, os papas, etc., portanto têm-se sobreposto à autoridade da Bíblia e exatamente. têm dito que eles é que sabem, eles é que percebem que tem que ser assim. Não, não é assim. É. Isso é uma coisa tão básica, é uma coisa tão básica. Já agora, Temos um irmão, texto, outros textos que aparecem também, portanto, no Salmo 39, diz que proveito há no meu sangue quando deixa a cova. Porventura te louvará o pó. Que pó é este? É o corpo que deixa a sepultura. Anunciará ele a tua verdade. Portanto, isto são perguntas, mas estas perguntas subentendem uma única resposta, e a resposta é não. Claro, portanto, há um porventura... texto que eu gosto muito, que é no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5 e 6. Isso. Então diz que os mortos, os vivos sabem quando morrer, Claro. mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então os mortos não sabem que estão no purgatório. Então os mortos não sabem que estão no inferno segundo a doutrina católica romana. Eles não sabem que estão no céu segundo a doutrina católica romana. Não, não sabem. Pois, exatamente. Então quem é que está certo? É o que diz a Igreja Católica ou é o que diz a Bíblia? Que diz que os vivos sabem quando morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. É a Bíblia que está certa, porque é a palavra de Deus. Aliás, é a própria Bíblia que deu origem, portanto, a palavra da verdade, a palavra inspirada que está aqui é que dá origem à Igreja, não é? Exatamente, e não o contrário. O autor da Bíblia foi Cristo, foi o Espírito de Cristo, foi o Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos do Novo Testamento, que é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo deu origem a estes livros, a estes escritos inspirados e sagrados. Então, se foi o Espírito de Deus que deu origem a estes textos, é o Espírito de Deus que nos está a dizer que os mortos não sabem coisa nenhuma. Sabe, irmão, isto pode ser chocante para alguns, mas é a pura verdade. A Bíblia desmascara por completo erros que têm sido assumidos pela Igreja, ou melhor, pelos seus dirigentes eclesiásticos, não é? Que tentam ter prerrogativas que nunca Deus concedeu a nenhum ser humano. E essas prerrogativas é querer saber mais do que Deus, ou tanto como Deus, não é? Portanto, Deus diz na sua palavra, e quando Deus diz, está dito. E é ponto final, não há discussão. Portanto, a nossa função como seres humanos é simplesmente acreditar, ter fé, não assim diz o Senhor, não assim está escrito. Pronto. Exatamente, para isso foi dada a Bíblia. A Bíblia foi dada mesmo para isso. Para, através dela, nós exercermos fé naquilo que Deus diz. Exatamente. E cada um de nós, pela ação do Espírito Santo na nossa mente, pode descobrir essa verdade. Ou seja, essa verdade não está reservada, digamos, apenas para os dignitários da Igreja, os eclesiásticos, aqueles que estudaram teologia, os padres, os sacerdotes, os pastores. Não. A palavra de Deus está ao alcance da compreensão de cada filho e de cada filha de Deus, pelo Espírito Santo que Deus prometeu a cada crente. Okay? Tentaram fazer isso, queimando milhões de Bíblias ao longo dos séculos para que o povo não tivesse acesso a ela. Exatamente. E fosse só o magistério, só os líderes da Igreja, mas realmente não porque sabe, irmão, fazer. há aqui algo muito importante que eu gostaria de aproveitar para dizer. Uma das maiores escravidões que tem existido ao longo da história é a escravidão de um ser humano escravizar a mente de outro. E a melhor forma de escravizar é a pessoa assumir que ela é detentora da verdade, sabe o que é a verdade, mas essa verdade não está em sintonia com a palavra de Deus, porque se tivesse, esse ser humano não procuraria moldar a mente de outro ser humano e muito menos exercer opressão sobre a mente de outro ser humano, porque a Bíblia ela própria diz em 2 Coríntios 3:17 que onde está o Espírito de Deus aí há liberdade, ou seja, o próprio Deus dá liberdade a que cada uma das suas criaturas possa pensar por si mesmo e possa desenvolver os seus pensamentos, os seus raciocínios, para fazer as suas escolhas livremente. Deus dá essa liberdade, mas quando algum ser humano procura, digamos, ser o mestre de outros seres humanos, dirigir-lhes a conduta, dirigir-lhes o pensamento, essa pessoa podemos ter a certeza absoluta de que não está a ser guiada pelo Espírito de Deus. Não, isso é garantido. Está a ser guiada pelo Espírito está a ser de Deus, antes guiada pelo Espírito de Satanás. Não é? Isso, e infelizmente ao longo da história temos visto muitas e muitas situações em que seres humanos procuram ser os carrascos de outros seres humanos, não é? Portanto, isto, e a palavra de Deus é um instrumento libertador, porque quando nós conhecemos a verdade que vem do próprio Deus, a gente começa a pensar, espera lá,
Então, mas afinal aquilo que me ensinaram É isso mesmo, não está correto, olha, andaram-me a Muito enganar, bem. não é? Muito bem. E Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente, exatamente. Portanto, o nosso objetivo aqui é apresentar-vos aquilo que está na Bíblia. Claro, sugerimos e incentivamos e aconselhamos fortemente a que façam a vossa própria investigação por vós mesmos. Nós só estamos a dar pistas, não estamos a querer manipular ninguém, pelo contrário, queremos esclarecer o que é que a Bíblia diz, mas convidamos cada um de vós a fazerem a vossa própria investigação, a vossa própria pesquisa. E aqui eu leio um texto que eu gosto muito, que vem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e que fala de um grupo de crentes da cidade grega de Bereia, que fizeram uma coisa extraordinária. Ora, isto está, portanto, em Atos, no capítulo 17 e no versículo 11, diz assim: ora, estes, portanto, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, e aqui, portanto, estava a fazer referência aos de Bereia, porque de bom grado receberam a palavra, e agora reparem, eles não apenas receberam a palavra, o que é que diz o texto? Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles examinaram. Ou seja, eles ouviram o testemunho de Paulo e de Silas, porque o versículo 10 diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. E depois diz: ora, estes que eram de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica. Ou seja, o autor bíblico, que foi Lucas, quem redigiu este livro de Atos dos Apóstolos, ele, inspirado pelo Espírito Santo, considerou aqueles que fizeram a pesquisa por eles próprios como sendo mais nobres do que aqueles apenas que ouviram e que, pronto, aceitaram corretamente, etc. Mas ele diz, não, os de Bereia foram mais nobres. Porquê? Porque eles ouviram, aceitaram, tiveram cuidado de ouvir, com atenção, de aceitar, mas depois eles pegaram nas Escrituras e foram ver por eles próprios, foram investigar por eles próprios. E foram por isso considerados mais nobres. Sejam um nobre bereano e façam o mesmo. Não creia apenas naquilo que estamos a dizer, investigue a Bíblia por si mesmo, vá à procura por si mesmo. Porque se você fizer isso, então nesse caso você irá descobrir certamente aquilo que nós temos vindo a descobrir também. E ao fazer isso, conforme Jesus ele próprio disse, o irmão José Eloy acabou de citar isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade liberta. É fabuloso. E liberta, por exemplo, das mentiras, dos erros, da opressão. Aliás, olhem, o versículo, nós estávamos a ler Eclesiastes, o livro de Eclesiastes do Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. E neste versículo 5, além de dizer que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, também diz uma coisa muito interessante logo a seguir. Também, até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já apareceram. Então, mas quando as pessoas vão para o inferno, não estão lá cheios de ódio contra Deus por estarem a sofrer? Quando vão para o céu, não estão cheios de amor para com Deus por estarem lá no céu? O versículo diz, não, o amor, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já apareceram. Isto já não... E portanto, o que é que o verbo perecer em português significa? Acabaram, terminou. Terminou, exatamente. Acabou, temos terminou. Ainda um outro versículo, temos o versículo 10, por exemplo, deste mesmo capítulo 9 de Eclesiastes, que diz, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, aqueles que vão para a sepultura, se estão no céu, até ficam mais sábios do que aqueles que ficaram aqui na terra vivos. Ora bem. Aqui diz que não há sabedoria alguma na morte. Ora bem, ora bem. Isto contradiz realmente o ensino. Completamente. Bíblico. E já agora, um outro texto que eu gosto muito também, irmão, é no Salmo 88, nos versículos 10 a 12, diz assim, mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Bom, o que é que esta expressão terra do esquecimento responde por si? Ou seja, estas perguntas são autorrespondíveis, não é? Porque com esta expressão terra do esquecimento, claramente mostra, portanto, que a morte é essa terra do esquecimento, ou seja, aqueles que estão lá na morte estão na terra do esquecimento, ou seja, não se lembram nada, não sabem nada, não têm consciência de nada. Mas se tivermos ainda dúvidas quanto a estas questões, pois bem, o Salmo, portanto, o Salmo 115, creio que o irmão já leu este texto, mas vou ler outra vez, Salmo 115, versículo 17, responde exatamente a estas perguntas aqui do Salmo 88. E o que é que diz o Salmo 115, versículo 17? Diz o seguinte,
Salmo 115, versículo 17, gosto muito deste texto, diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E aqui é uma afirmação, não é uma pergunta. Portanto, aqui é uma afirmação categórica, dizendo os mortos não louvam o Senhor. Portanto, se os mortos não louvam o Senhor, portanto, não há alguém que está junto ao Senhor para o poder louvar, ou está no inferno. Não existe nada disso. Pois. Acabou. Pois, após a morte não existe este louvor a Deus após a morte. Nada. Zero. Agora, um ponto importante a compreender disto é o ensino bíblico realmente é que após a morte a alma, o espírito entra num sono, a pessoa entra num sono, não é? Então, há um estado de inconsciência entre a morte e a ressurreição na segunda vinda de Cristo. E este estado de inconsciência as palavras que a Bíblia utiliza é sono. Isso. É um sono. Onde é que nós encontramos isto? Por exemplo, quem se der ao trabalho de pegar na sua Bíblia em casa e ler Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, o capítulo 31, versículo 16, vai lá encontrar esta ideia. Se abrir a Bíblia em 1 de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 10, encontra lá esta ideia. Em Atos, no capítulo 7, isto é no Novo Testamento, no versículo 60, vai lá encontrar esta ideia. E em 1 de Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 20, vai lá também encontrar esta ideia. E as palavras que a Bíblia utiliza nestes textos é que a pessoa dormiu, ao morrer adormeceu. Adormeceu, ou dorme, ou está a dormir. Eu creio que não seria má ideia até ler os textos. Eu já tenho aqui 2 textos abertos, portanto... Talvez este aqui é... Deuteronômio 31, 16 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, ainda após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Portanto, eis que dormirás com os teus pais. Dormirás com os teus pais. Não está consciente no céu, não está acordado no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Não está acordado. Está a dormir. E está a dormir, porquê que diz aqui com os teus pais? Porque os pais já tinham morrido. Ou seja, estavam a dormir também. Portanto, ia-se juntar aos que já estavam a dormir, não é? Exatamente. O outro texto, 1 de Reis 2.10, fala de Davi. Aliás, eu não sei se sabe, mas a palavra cemitério significa dormitório. Dormitório, vem de uma palavra latina que significa dormitório. Exatamente. Porquê? Porque eles estão a dormir. Estão a dormir, exatamente. 1 de Reis 2.10 diz: e Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Bom, não sepulta pessoas que estão a dormir o sono normal, não é o sono que nós dormimos todas as noites, não é? Portanto, este tem que ser o sono da morte, e portanto diz aqui: Davi dormiu e foi sepultado, ok? Depois, Atos 7,60, portanto, este faz parte de um discurso que Estevão fez no Sinédrio, em Jerusalém, e a determinada altura, portanto, peço desculpa, aqui já é fora do discurso de Estevão. E diz assim, portanto, falando da morte de Estevão, que portanto foi condenado à morte por esse sinédrio onde ele fez esse discurso, e diz então, Atos 7,60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E vamos ver, portanto, 1 Coríntios 15:20, que diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Okay. E no versículo 51 diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é que quer dizer nem todos dormiremos? Nem todos os crentes morrerão, porque haverá alguns que serão vivos quando Jesus regressar pela segunda vez. Muito bem, portanto, a Bíblia é claríssima. Aliás, Jesus... É tão claro. E depois temos o texto de 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, que ele diz que pode ler, irmão. Os que já faleceram dormem em Jesus, diz ele no verso 14. Dormem em Jesus. E já agora nós fizemos referência no último programa, mas eu vou ler novamente, João no capítulo 11, e no versículo 11 também, diz assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Que sono é este? Portanto, é o sono da morte. Isso. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Porque aqui os discípulos pensaram, aliás, o versículo a seguir diz assim, portanto, versículo 13: mas Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 14: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então,
Jesus primeiro disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, e depois confirmou, Lázaro está morto. Então, o próprio Senhor Jesus comparou a morte a um sono. Isso mesmo. E porquê? Por duas razões muito simples. Porque assim como no sono, do repouso, nós não temos consciência do que se passa à nossa volta, de igual forma na morte não temos consciência do que se passa à nossa volta. Exatamente. E da mesma forma que no sono nós acabamos por despertar desse sono, também todos aqueles que estão na morte irão um dia ou outro despertar desse sono. Porque o próprio Senhor Jesus também ensinou em João no capítulo 5 e nos versículos 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, não é alguns, todos, os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Haverá duas ressurreições gerais, e segundo Apocalipse 20, estas duas ressurreições estão separadas por um tempo de 1000 anos. Ou seja, primeiro, por isso é que Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, fala da primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, que ocorrerá a quando da segunda vinda de Cristo, portanto, participarão nela apenas os que morreram com a sua fé em Cristo. 1000 anos depois dessa primeira ressurreição, haverá então a segunda ressurreição e nessa ressuscitarão todos os ímpios, todos aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas ressuscitarão para um breve período de tempo, para terem ou tomarem consciência da razão porque foram condenados, não é? Por Deus, no tribunal celestial, e então vão receber a pena, e a pena é a morte, mas desta vez uma morte eterna, ou seja, uma morte da qual não haverá retorno. Portanto, o castigo é eterno porque é a morte eterna, ou seja, o fogo eterno de que a Bíblia fala é um fogo eterno nas suas consequências, não na sua duração. Isso. Muito bem. Mas havemos de ver isto daqui a 2 programas. Portanto, mas foi muito bem explicado para já e dá aqui matéria para estudo em casa para aqueles que quiserem investigar este assunto. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, está escrito que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, levará consigo novamente os que dormem. Ou seja, levará, porque terá-los à sepultura e levá-los com ele para o céu. Correto. Os que dormem. Então, novamente aqui o apóstolo Paulo a dizer que eles dormem. E o versículo 13 deste mesmo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, diz que não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Portanto, ele aqui diz que eles estão a dormir, os mortos. E podíamos fazer a pergunta, mas onde é que Paulo foi buscar essa ideia? Pois bem, já vimos, foi buscar lá Jesus. Isso mesmo. Exatamente. E o versículo 15 diz também, não é? Os vivos, os que ficarem até à vinda do Senhor, à segunda vinda de Cristo, de modo algum procederão os que dormem. Novamente a palavra dormem. Então, o versículo 13, 14 e 15 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalónica, diz que eles estão a dormir. Ele diz 3 vezes, eles estão a dormir. Se estão a dormir, não estão no inferno a sofrer, nem estão no purgatório a sofrer, nem estão no céu a louvar a Deus. Exatamente. Esta é a ideia, este é o raciocínio. E é isto que deve fazer despertar a nossa mente. Este é o ensino bíblico. Este é o ensino bíblico. Agora, qual é o corolário disto que nós temos estado a dizer? Bom, então, se não há vida consciente entre a morte e a ressurreição, então não há razão de ser de um purgatório em que as almas, entre a morte e a ressurreição, estejam a purificar os seus pecados. Exatamente. Este é o raciocínio número 8. Portanto, se isto é assim, então não faz sentido nenhum a existência de uma doutrina chamada purgatório. Exatamente. A existência de um sítio, um estado, um local onde as pessoas estão a sofrer a pena do fogo para serem purgadas, purificadas, para então ir... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, nada. Exatamente. Aliás, não encontramos na Bíblia este ensino. Então agora outra pergunta que se segue é, então se a Bíblia não dá, portanto, não dá base ou fundamento para esta crença, então como é que ela se introduziu dentro da Igreja Cristã? Pois, exatamente. E agora vamos portanto, e há uma explicação para o facto dessa ideia se ter introduzido no seio da Igreja Cristã, não é? E é isso que iremos ver a seguir. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que há uma tentativa para ir buscar a Bíblia para provar que realmente isto é assim, que o purgatório existe e que as pessoas sofrem lá no purgatório. Há uma tentativa para provar isso. E essas tentativas baseiam-se essencialmente em 2 textos, que é um texto de um livro apócrifo
e o outro texto é supostamente uma palavra, algo que aparece no versículo 15 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Mas agora, irmão, antes de analisarmos esse texto de 1 Coríntios 3,15, eu creio que é importante dizer que o outro texto, o irmão falou em dois textos, mas na realidade é só um texto. Porque o segundo texto é de um livro apócrifo. Portanto, se é um livro apócrifo, não faz parte da Bíblia. Ponto final. Não faz parte da Bíblia. Portanto, e já agora, para aqueles que estejam a acompanhar esta série, portanto, se quiserem perceber melhor esta questão dos livros apócrifos, pois bem, remeto ao primeiro episódio desta série que temos estado aqui a fazer, onde falámos precisamente dos livros apócrifos, também conhecidos na tradição católica ou romana como deuterocanónicos, mas que são classificados pelos protestantes como apócrifos. Apócrifos quer dizer não inspirados, ok? Portanto, agora, só para dizer, neste texto que é citado de um livro apócrifo, e apócrifo significa que não está incluído na Bíblia Sagrada Hebraica do tempo de Jesus e dos séculos seguintes até ao dia de hoje, esse texto apócrifo essencialmente diz que alguns soldados morreram na guerra e foram descobrir debaixo dos soldados alguns ídolos que eles não deviam ter porque era proibido a um judeu ter ídolos. Então alguém teve a ideia de fazer orações por estas pessoas que morreram e para que eles fossem absolvidos do seu pecado após a morte. Ora, irmão, se me permite, eu até gostaria de ler, já o fizemos num programa anterior, mas eu iria ler novamente aqui portanto, da Bíblia, que é, portanto, uma edição da Difusora Bíblica. E atenção, esta Difusora Bíblica é uma editora dos franciscanos capuchinhos, e esta edição que eu tenho aqui é de 1996, e esta, portanto, é uma Bíblia com licença da Conferência Episcopal Portuguesa, contém a versão bíblica da Sociedade Bíblica de Portugal, que é, portanto, a Bíblia protestante, mas eles acrescentaram nesta edição da Difusora Bíblica, numa secção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, introduziram, portanto, os livros chamados por eles de deuterocanónicos. E o último desses livros é precisamente o segundo livro de Macabeus, que no capítulo 12, e a partir do versículo 39, lemos o seguinte: no dia seguinte, Judas e os seus companheiros foram levantar os corpos dos mortos. Judas, já agora para dizer, este Judas é o suposto autor do livro de Judas Macabeu, do segundo livro de Judas Macabeu. Exatamente, obrigado por essa referência. Que era general também. Exatamente, portanto este Judas, já agora podemos ler se calhar até um bocadinho antes, não é? E diz aqui no versículo 34, travou-se uma batalha na qual pereceram alguns judeus. Dositeu, um dos cavaleiros de Bacenor, muito corajoso, agarrou Górgias pelo manto e arrastava-o à força, a fim de o capturar vivo, mas precipitou-se sobre ele um cavaleiro de Trácia e decepou-lhe um ombro. Deste modo, Górgias fugiu para Maressa. As tropas de Esdrim, que combatiam há muito tempo, já estavam fatigadas. Então Judas, o tal Judas Macabeu, invocou o Senhor para que protegesse e dirigisse o combate. Versículo 37. E começando a entoar cantos de guerra na língua pátria, caiu de surpresa sobre os soldados de Górgias e afugentou-os. Depois, reunindo Judas o seu exército, alcançou a cidade de Odolame, e chegado o 7º dia da semana, que é o sábado, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. Versículo 39. No dia seguinte, foi aqui que eu tinha começado a ler há pouco, Judas e os seus companheiros foram levantar os corpos dos mortos, como era necessário para os depositar na sepultura, ao lado dos seus pais. Então, sob a túnica dos que tinham tombado, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jamnia, proibidos aos judeus pela lei, e todos reconheceram que fora esta a causa da sua morte. Ou seja, estes soldados estavam a praticar idolatria porque tinham ídolos com eles. Ok? Versículo 41. Bendisseram, pois, a mão do Senhor, justo juiz, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para lhe implorar perdão completo do pecado cometido. Como é que se pode pedir perdão se eles já tinham morrido? Mas segundo este livro, pode-se. Portanto, e isto está em oposição àquilo que os livros inspirados dizem. Portanto, isto é outra indicação de que este livro não pode ser inspirado. Portanto, porque entra em contradição com os outros. O nobre Judas convocou a multidão e exortava a evitar qualquer transgressão, tendo diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. E mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 2.000 dracmas,
que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado, obra digna e santa. Já agora, estas 1000 dracmas, isto seria certamente uma quantia avultada de dinheiro, não é? Para aquele tempo. Porque se na parábola que Jesus contou, a mulher ficou tão preocupada e correu a casa toda à procura de uma só dracma que tinha perdido, imaginem quanto é 2000 dracmas, não é? Portanto, é muito dinheiro. Isto mostra outra coisa, é que, e corrija-me se eu estou errado, irmão, mas segundo aquilo que eu conheço da doutrina católica romana, quanto mais se paga, não é, para as almas dos defuntos, não é, maior a probabilidade, não é, de que essas almas possam ir para o céu mais rapidamente, verdade ou não? Não, não é maior a probabilidade, é uma certeza. É uma certeza, ok. É uma certeza, saem mais depressa do purgatório. Sim. Exatamente. Então, voltando aqui ao texto que eu estava a ler, e mandou fazer uma coleta recolhendo cerca de 2000 dracmas que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado, obra digna e santa, inspirada na sua crença na ressurreição. E depois diz assim, porque se não esperasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Bom, mas isto aqui é uma deturpação, porque nós também acreditamos na ressurreição, mas não é por acreditarmos na ressurreição que acreditamos que se pode fazer sacrifícios pelos pecados dos que já morreram, que são coisas diferentes, ok? Ainda está no verso 46, não é? E agora vou ler o 45. E acreditava, o 45, ok. E acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente. Agora o 46. Era este um pensamento santo e piedoso, por isso pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Pronto. Então cá está a ideia, portanto, de que é possível aos vivos fazer sacrifícios expiatórios em favor dos que já morreram. Pois. Para que fossem quê? Para que fossem quê? Para que fossem livres das suas faltas. Sabem como é que diz a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia também católica. A Bíblia de Jerusalém diz, para que fossem absolvidos do pecado. Uau. Absolvidos, diz a Bíblia de Jerusalém. Então, e também a Bíblia da Difusora Bíblica também diz assim, para que fossem absolvidos. Então, vemos aqui que há uma absolvição após a morte que pode ser obtida pelos vivos, enquanto ainda estão vivos, a favor dos que já morreram. Mas este ensino não é bíblico, isto está num livro apócrifo. Certo. Já agora, irmão, o irmão falou aqui de uma edição também da Difusora Bíblica, e esta que eu tenho aqui é a Difusora Bíblica. Pois bem, esta Difusora Bíblica, portanto, esta edição que o irmão fez referência é uma edição mais antiga. Mais antiga. Ok? Esta aqui, portanto, é a Bíblia Sagrada em português corrente. Tem uma edição da Bíblia Protestante que foi publicada pela Sociedade Bíblica de Portugal em 1993. E esta versão Difusora Bíblica que o irmão referiu e que diz para que fossem absolvidos do pecado é anterior a 1993. Não sei de que data é, mas é anterior. Ok? Portanto, só para... Porque podiam pensar que... Então, mas o irmão falou da Difusora Bíblica, diz de uma maneira... E eu li noutra versão da Difusora Bíblica, diz de outra maneira. Portanto, são duas edições da Difusora Bíblica, ambas, mas... De anos diferentes. Edições Existem diferentes. outras versões também da Bíblia, como, por exemplo, a do Padre António Pereira de Figueiredo, do Padre Matos Soares, que são baseadas na Vulgata e que também introduzem o verso 46, pois, um santo e salutar pensamento, orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Exatamente. Portanto, em vez de absolvição, põe a palavra livre dos seus pecados. Mas, é como diz aqui, livres das suas faltas. Livre das suas faltas ou dos seus pecados. Portanto, isto conduz-nos realmente a este raciocínio muito simples. Podemos aceitar isto como sendo ensino bíblico? Não. Porquê? Porque isto não faz parte da Bíblia Sagrada. É um livro apócrifo, não incluído na Bíblia Sagrada hebraica do tempo de Jesus e dos séculos a seguir até aos dias de hoje. Portanto, na Bíblia hebraica, este livro... Isto é dos tempos do Antigo Testamento, o livro de Macabeus é dos tempos do Antigo Testamento, não é? Supostamente foi escrito antes de Jesus. Mais propriamente no chamado período intertestamentário. O período intertestamentário, antes de Jesus vir à Terra a primeira vez. Então, mas este livro não foi incluído entre os livros sagrados dos judeus. Certo. Não era considerado um livro inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, não foi incluído nos livros da Bíblia hebraica. Isto é muito importante, este raciocínio, para nós entendermos que não tem a mesma autoridade, não tem o mesmo poder, a mesma força que tem os outros livros da Bíblia
hebraica. E eles próprios não os incluíram. Os hebreus Certo. não incluíram este livro. Mas deixe-me só aqui fazer um pequeno esclarecimento, que é o seguinte: os judeus que eram os judeus que habitavam na Palestina, porque temos de distinguir entre os judeus da Palestina e os judeus da diáspora. Os Correto. judeus da Os diáspora judeus, aceitaram sim, este correto. livro como sendo inspirado, mas os judeus da Palestina, que eram os mais ortodoxos quanto às crenças, quanto à doutrina, esses não aceitaram nunca. Ok? Por isso é que a Bíblia hebraica do tempo de Jesus era uma Bíblia que continha apenas 22 livros, que correspondiam às 22 letras do alfabeto hebraico. E esses 22 livros que compunham o Antigo Testamento do tempo de Jesus correspondem aos 39 livros das versões protestantes da Bíblia. Isso, correto. Muito bem, Okay? exatamente. Portanto, vimos isto também no primeiro episódio. É só recordar, se quiserem ver mais em pormenor, recomendo mais uma vez o primeiro episódio. Portanto, repito, os judeus da Palestina não aceitaram estes livros, chamados deuterocanónicos pelos católico-romanos, não aceitaram estes livros e por isso não os incorporaram no cânon daquilo que nós apelidamos o Antigo Testamento. Portanto, eles só tinham 22 livros e esses 22 livros, portanto, correspondem, repito, aos 39 livros das versões protestantes da Bíblia Sagrada. Isso, correto. Okay. E também nas Bíblias católicas até ao Concílio de Trento, porque a partir daí eles decidiram incluir os livros, estes livros. Portanto, estes livros só foram definitivamente aceitos como sendo canónicos a partir do Concílio de Trento. Exato. Que é o Concílio da Contra-Reforma Protestante. É o Concílio da Contra-Reforma no século XVI, portanto até aí também não eram considerados inspirados. E os próprios pais da Igreja dos primeiros séculos diziam que estes livros não são inspirados. Exatamente. São úteis como livros históricos para saber o que aconteceu, portanto é um livro histórico, mas não são considerados inspirados pelo Espírito Santo e como regra de doutrina, regra de fé e prática. Já agora, este livro de Macabeus, por exemplo, no segundo livro de Macabeus e no capítulo 2 e no versículo 23, diz assim, e eu creio que isto dificilmente se coaduna com a noção que temos de um autor inspirado, não é? Que diz assim, o que João de Cirene escreveu em 5 livros, procurámos nós resumir num só volume. E quase no final do livro, portanto aqui no capítulo 15 e nos versículos, portanto 38 e 39, diz assim, estes foram os acontecimentos relatados a Nicanor, e porque a partir deste dia Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, terminarei também com isto a minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada como convém a uma história, era este o meu desejo, mas está imperfeita e medíocre, releve-se-me a falta, ou seja, perdoe-se-me a falta. Assim como é nocivo beber sempre vinho ou sempre água, mas agradável e verdadeiramente proveitoso é beber ora vinho ora água, assim também a disposição agradável do relato é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. E com isto termino. Isto faz sentido, estas palavras, para um autor inspirado? Não, os homens santos que escreveram realmente a Bíblia não falavam assim nestes termos, porque ele diz aqui, eu vou pôr fim à minha narração. Se ela está bem, pronto, como muito convém bem. à história, é o que eu desejo. Se está bem, mas eu não sei se está bem. Pois. Mas se pelo contrário não está bem e é indigna, diz ele, então perdoem-me. Os homens santos de Deus que escreveram a Bíblia nunca dizem, se a minha narração não está boa e é indigna, perdoem-me então. Os homens inspirados por Deus não dizem isto, claro, é uma mensagem de Deus e é essa que dão, é a verdade. Porquê? Porque têm a certeza daquilo que estão a escrever. Tem a certeza, ele não tem, exatamente. E este aqui diz que a minha narração pode estar imperfeita e medíocre. Quer dizer... Aliás, ele em todo o livro não diz que foi inspirado por Deus. Ele não reclama isso. De facto, o autor não reclama que foi inspirado por Deus. Pelo menos nesse aspecto esteve bem, não é? É honesto. Não reivindicou essa pretensão. Exatamente. E como não reclamou essa pretensão, e muito bem, este livro não foi incluído na lista de livros inspirados por Deus pelos próprios hebreus, não é? Agora, como livro histórico, sim, foi incluído entre os judeus da diáspora, da dispersão, que viviam na Grécia, que viviam espalhados pelo mundo, noutros países, não é? Porque eram livros históricos, eles precisavam de alguns livros históricos para completar a literatura que eles tinham no estrangeiro, certo, não é? Certo. Mas não como livros inspirados, atenção. E já agora só uma outra ideia histórica, esses judeus da diáspora, portanto essa comunidade judaica na diáspora, ela intensificou-se mais quando os judeus foram levados cativos para a Babilónia, isto no século VI a.C. Sim, muito bem. E muitos judeus regressaram do exílio em Babilónia, mas a maioria não regressou. E portanto foram esses que não regressaram do exílio em Babilónia que depois
assimilaram ideias, doutrinas pagãs, exatamente, assimilaram doutrinas pagãs e misturaram com o judaísmo. Exatamente. Porque muitas dessas ideias pagãs ainda existiam no tempo de Cristo. Exatamente. E porquê? Porque pronto, essas comunidades judaicas que ficaram, portanto, no estrangeiro após o exílio em Babilónia foram-se multiplicando, mas viviam, portanto, no meio de culturas pagãs. Isso, e por viverem no meio de culturas pagãs foram absorvendo ideias pagãs, não é? Correto, exatamente. E o indício disso é este segundo livro de Macabeus também. Exatamente. Pronto. Agora, há aqui um ponto muito importante, que é o seguinte. Ora, por exemplo, aqui, naquela passagem que nós lemos de 2 de Macabeus, portanto, sobre, portanto, o sacrifício que poderia ser feito em favor, portanto, o sacrifício expiatório pelos mortos. Isto contradiz, portanto, a doutrina corrente de que, portanto, ou seja, portanto, a doutrina corrente admite que aqueles que morreram sendo idólatras devem ir diretamente para o inferno e não para o purgatório. Exatamente. Então, se devem ir diretamente para o inferno e não para o purgatório, por que fazer orações em favor deles, portanto, se eles já estão no inferno e de lá não podem sair? Portanto, há aqui uma contradição também. Não faz sentido as 10.000 dracmas para comprar animais para fazer sacrifício 2.000 dracmas absolvidos dos seus pecados. Exatamente. Para que fossem absolvidos dos seus pecados. Não faz sentido orar por eles e fazer sacrifícios para serem absolvidos dos seus pecados, porque um pecado destes, eles não iam para o purgatório para terem esse direito, digamos, segundo a doutrina católica romana. Agora, eles deveriam ir logo para o inferno. Isto é dito por um autor, e eu presumo que ele seja católico, que é David Schaffer, que escreveu, portanto, um livro, Nossa Crença de Nossos Pais, e foi traduzido em português por Nicodemos Nunes, e foi publicado portanto, em São Paulo, em 1946, e, portanto, ele diz que este texto, portanto, prova em demasia. E, portanto, o pecado dos que morreram foi o de idolatria. Ora, os judeus que morreram sendo idólatras deviam ir, segundo a doutrina corrente, diretamente para o inferno e não para o purgatório. Portanto, muito bem. Não faz sentido. Então, vamos lá então ao texto bíblico que é usado, portanto, que é o texto de 1 Coríntios 3,15. O que é que diz esse texto de 1 Coríntios 3,15? Vamos lá ler esse texto em primeiro lugar. Este convém que nós o leiamos, não é? Porque alguns autores católicos têm-se servido deste texto para dizer que este texto, portanto, ensina ao purgatório. Portanto, é um texto que apoia a ideia de um purgatório. No entanto, iremos mostrar que outros autores católicos dizem o contrário. Ok? 1 Coríntios 3,15, que diz o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Como é que diz a sua versão, irmão? E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Como que através do fogo. Eu vou ler aqui a versão em português corrente, portanto, 1 Coríntios 3, creio que várias versões nos podem ajudar, 1 Coríntios 3,15, e diz assim: se o edifício arder, essa pessoa fica sem prémio, mas poderá salvar-se como quem passa através do fogo. Como quem? E a minha tradução diz: como que através do fogo. Exatamente. Como que não é através do fogo, é Ora, como que... O que é que Paulo estaria aqui a dizer, irmão? Vamos lá então analisar esta... Se calhar seria bom ler o contexto desta... Já agora, irmão. Agora então... Então o contexto vamos pôr, portanto, vamos ler a partir do versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, ou seja, sobre o fundamento, que é o único que é Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, qual é a ideia que Paulo está aqui a transmitir? O fogo, quando o fogo passa por materiais, mostra o que é ouro, prata e pedras preciosas e o que é madeira, feno e palha. Porquê? Porque a madeira, o feno e a palha são queimadas, são devoradas pelo fogo em pouco tempo. Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas não são devoradas pelo fogo. O fogo não devora isto, ok? Estes minerais. Exatamente. E depois, ou seja, o que é que Paulo está aqui a dizer? O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
E o que é que permanece? Bom, é aquilo que é de ouro, prata e pedras preciosas. Se a obra de alguém se queimar, porquê que se vai queimar? Porque ela é de madeira, feno ou palha. Sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Ou seja, o que é que Paulo está aqui a dizer? Imagine alguém que está apanhado num incêndio, não é? Pois bem, essa pessoa pode escapar, mesmo passando pelo fogo, pode escapar e ser salvo. Portanto, é esta a ideia que Paulo está aqui a transmitir. Isto creio que é facilmente compreensível quando nós lemos este texto no seu contexto. Não sei se o irmão tem outra explicação. Sim, sim. Irmão, poderia ler novamente o versículo 13? 13. Portanto, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Já agora eu leio na outra versão, diz assim, mas a obra de cada um há de ver-se, no dia do juízo vai ficar à vista de todos. Pois esse dia será como o fogo, que vai pôr à prova o trabalho de cada um, conforme o valor que tiver. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, este dia que é mencionado aqui no versículo 13 é o dia do juízo. Do juízo. É o dia do juízo, não é o purgatório após a morte. É o dia da vinda de Cristo. E no dia da vinda de Cristo, o dia do juízo, em que Ele há de julgar também o mundo inteiro, digamos... Quer dizer, no dia do juízo... O dia do juízo é os 1000 anos após a segunda vinda de Cristo. Eu também diria que a vinda de Cristo, o Senhor não vem julgar, Ele vem a revelar o juízo que já está feito anteriormente. Exatamente. Como é que nós podemos saber isso? Porque há um texto em Mateus 16, 27, já agora só para esclarecer este ponto aqui, Mateus 16, 27, que diz o seguinte, Mateus 16, 27, que diz o seguinte, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Se Ele dará a cada um segundo as suas obras, quer dizer que as obras já foram previamente julgadas. Exatamente. Okay. Mas aqui o que interessa, o que é importante vermos neste versículo é que não se está a referir a um fogo após a morte. É muito importante nós compreendermos isto. Não fala aqui num fogo após a morte, não fala em fogo de purgatório após a morte. Fala aqui é o fogo do dia, o dia do Senhor, o dia de Deus, em que Deus há de provar a obra de cada homem. Exatamente. E alguns, a obra da sua vida ficará de pé, e Deus aprova a obra da vida dessas pessoas, e outros não aprova a vida da obra dessas pessoas, não é? Ou seja, não estamos a falar aqui de um fogo literal, portanto este é um fogo simbólico, figurativo. E além disso é importante ver que no final do verso 13 a Bíblia diz que o fogo vai provar, vai ver se realmente a pessoa construiu bem sobre o fundamento que é Cristo ou não. Se a pessoa construiu, se fez uma obra válida e aceitável por Deus para a vida eterna ou não. O fogo vai provar. E é muito diferente o fogo provar do que o fogo purificar. Segundo a doutrina do purgatório, o fogo do purgatório purifica, torna a pessoa apta para entrar na vida eterna. Isso. E aqui não se trata de fogo purificador, é um fogo destruidor. Exatamente. É um fogo que prova, é um fogo que vê se a obra está bem feita, que Deus aprova para a vida eterna ou não. Não é para purificar, é para provar, é para ver se aquilo realmente é aprovado por Deus. É muito diferente da doutrina do purgatório, cujo fogo é para purificar, e aqui é para provar. Além disso, aqui o fogo não é após a morte, mas é no dia. E quando o apóstolo Paulo usa a palavra dia nos seus escritos e na carta aos Coríntios, refere-se ao dia de Deus, ao dia da manifestação de Deus, em que Deus vai provar realmente a vida de cada homem, de cada pessoa, e a obra dos pregadores para Deus, se foi bem feita ou se foi mal feita. Por exemplo, no versículo 5 do capítulo 4 desta mesma epístola de Paulo aos Coríntios, da primeira epístola, Paulo diz assim, portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Exatamente. Ou seja, quando o Senhor vier, Ele vai então revelar, portanto, aquilo que até ali estava escondido. Exatamente. Portanto, mas eu gostei deste comentário aqui do pastor Ernesto Ferreira, no seu livro, quando ele diz assim, portanto, o fogo que acompanha o dia, por antinomia o dia do Senhor, ou seja, o juízo, provará, já agora, este dia do Senhor como sendo um dia de juízo, por exemplo, profetas do Antigo Testamento, e particularmente os profetas menores, falaram muito desse dia do Senhor, ok? E diz assim, portanto, o fogo que acompanha o dia, por antinomia o dia do Senhor, ou seja, o juízo, provará a obra tanto dos colaboradores de Deus mais excelentes, que usaram na sua pregação matérias comparadas ao ouro, prata e pedras preciosas,
como a dos colaboradores de Deus que usaram materiais de pouco ou nenhum valor, como madeira, feno e palha. A alusão a ser salvo como pelo fogo não tem que ver como ser salvo porque o fogo o purificou, mas com o ser dificilmente salvo como aquele que escapa com vida quando se declarou um incêndio no edifício em que ele se encontrava. Ok? E esta ideia aqui vem, portanto, referida por um autor chamado Max Zerwick, num livro, portanto isto está escrito, é um título em latim, Análisis Filológica Novi Testamenti Greci, terceira edição. Isto foi publicado em Roma pelo Sumptibus Pontifici Instituti Biblici, 1966. Portanto, isto é, a fonte bibliográfica é do Instituto Bíblico Pontifício de Roma. Ou seja, o próprio Instituto Bíblico Pontifício de Roma interpreta este texto de 1 Coríntios 3, 15 como sendo uma alusão a ser salvo como pelo fogo, e não tem que ver com ser salvo porque o fogo o purificou, mas com o ser dificilmente salvo como aquele que escapa com vida quando se declarou um incêndio no edifício em que ele se encontrava. E portanto, há vários autores que, aliás, admitem o purgatório, ou seja, aceitam o purgatório, e deixam de utilizar ou deixaram de utilizar este texto em favor da sua crença. E eu vou aqui mencionar dois autores. Um é um Ferdinando Prate, e este Ferdinando Prate escreveu isto numa obra intitulada, portanto, La Théologie de Saint-Paul, portanto, uma obra francesa, 43ª edição, volume 1, Paris, Beauchesne et ses Fils, 1961. E ele escreveu o seguinte, este senhor: o fogo de que fala o apóstolo não é o fogo do purgatório, porque este purifica, mas não prova. Então, o próprio autor católico romano, porque ele está a admitir a existência do purgatório, atenção, porque ele diz assim, o fogo de que fala o apóstolo não é o fogo do purgatório, porque este purifica, mas não prova. Ou seja, ele está a dizer o fogo do purgatório purifica, portanto é a concepção católica romana, mas ele está a dizer, não, mas isto não é o que o apóstolo Paulo está a dizer, porque o apóstolo Paulo está a falar de um fogo que prova, como o irmão referiu há pouco e muito bem, e não de um fogo que purifica. Sem contar que ele nada tem que ver com as obras excelentes representadas pelo ouro, a prata e as pedras preciosas. E agora, existe uma outra obra que é a Bíblia comentada pelos professores de Salamanca, e já agora dizer que a Universidade de Salamanca é uma das universidades, enfim, mais conceituadas no mundo católico romano, não é? Foi de lá de Salamanca que veio aquele famoso jesuíta, portanto, que desenvolveu a ideia futurista, Francisco Ribera, no século XVI. E então, estes professores de Salamanca, na Bíblia comentada, da segunda edição, e esta Bíblia foi publicada em Madrid em 1975 pela Biblioteca de Autores Cristianos, diz assim, portanto, alguns autores quiseram ver aqui está-se a referir ao texto de Paulo de 1 Coríntios 3,5, uma alusão ao fogo do inferno, outros ao do purgatório. Mas está claro que, pelo menos de modo direto, não se alude nem a um, nem a outro. Pois o fogo do inferno, da mesma maneira que o do purgatório, são para expiar culpas, não para provar culpas. E aqui Paulo emprega esse termo em relação a todos os pregadores, incluindo os que usam materiais bons e são dignos de recompensa. Portanto, temos aqui dois católicos, não é? Muito famosos, a dizer que este fogo que o apóstolo Paulo se refere aqui no versículo 13 do capítulo 3 de 1 Coríntios é um fogo que prova. E ele está a dizer que, segundo a doutrina católica romana que nós acreditamos, diz ele, este autor, porque ele é católico, são pessoas, aliás, são teólogos, pronto. E eles dizem que o fogo do purgatório purifica ou expia culpas. E este fogo aqui do versículo 13 da Bíblia prova, mas não purifica nem expia culpas. Mas prova, para testar se o trabalho foi bem feito ou não, se o trabalho foi bem feito ou não para Deus. Não é? E quem ler aqui este versículo nem encontra cá a palavra purgatório, não encontra porque nada. Porque nós sabemos, por exemplo, o ouro quando vai ao poro, o ouro quando vai ao fogo, portanto sai de lá mais purificado. Mas Paulo não está a falar só, portanto, de obras humanas que subsistem ao fogo. Há outras que são queimadas. Não está a falar de purificação. A ideia é esta. Ele está a falar de prova, teste. É prova. Está a provar se a obra... Aliás, está aqui, olhem.
o início do versículo 13 diz: manifesta-se, tornará a obra de cada um. E no versículo 12 diz: se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, etc. Depois no 13 diz: a obra de cada um. Então ele diz que o dia de Deus vai provar a obra de cada um. Ele torna a falar na segunda metade do verso 13: qual seja, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vai provar se a obra foi bem feita ou não, mas não vai purificar a obra. Não vai purificar, é só para provar. E tanto que estes dois autores católicos dizem muito bem, o apóstolo fala aqui, o fogo de que ele fala não é o fogo do purgatório. Diz ele, o Ferdinando Prata. Exatamente. Não é o fogo do purgatório, porque este purifica, mas não prova. E o outro, a Bíblia comentada dos professores de Salamanca, também diz, o fogo do purgatório é para expiar culpas, não para provar culpas. E depois diz, está claro aqui, que ele não alude ao fogo do purgatório. Exatamente. Os próprios autores teólogos católicos dizem que isto não menciona, não faz alusão ao purgatório. Isto é mesmo dito pelos próprios teólogos católicos. Muito Portanto, bem. também este versículo não resolve, não dá a base bíblica para a doutrina do purgatório. Exatamente. Irmão, vamos avançar, portanto, ainda temos algumas coisas para rever. Este é um dos programas que iremos fazer mais longo, porque temos muitas coisas para ver. Ora bem, agora, esta concepção pagã da purificação, portanto, nós já vimos num programa anterior, portanto, que ela existia já no mundo pagão, não é? E ela então entrou, portanto, na tradição extra-bíblica. Ou seja, a crença na vida consciente entre a morte e a ressurreição e na possibilidade de uma purificação após a morte não tem qualquer fundamento na Sagrada Escritura. Isto já vimos, portanto, é claro. Essa foi, porém, e continua a ser ainda nos nossos dias, a crença de inúmeros pagãos que, privados da revelação divina, veem na imortalidade da alma a solução para o desejo da vida eterna e veem para os pecados contraídos e não expiados na vida presente a possibilidade de uma purificação depois da morte, quer por reencarnações sucessivas, conforme acreditam ainda hoje aqueles que têm religiões pagãs, quer pela passagem através de elementos purificadores, como seja o ar, a água e ou o fogo. E após o desmembramento do Império Macedónico e ainda antes do início da era cristã, nota-se em vários círculos israelitas, particularmente da diáspora, como falámos há pouco, uma tendência cada vez mais acentuada para a helenização do judaísmo. Helenização do judaísmo. E aqui é que está... O que é que quer dizer a helenização? Portanto, o judaísmo passou a ter características do Império da filosofia grega. Isso, a assimilar ideias da filosofia grega. E da religião grega, da religião pagã grega. E é por isso que aparece então no livro dos Macabeus esta questão, portanto, este texto que nós vimos há pouco, e à medida que se foi perdendo, portanto, a noção bíblica da inconsciência entre a morte e a ressurreição, foi-se introduzir então estas crenças, como a expiação dos pecados após a morte, a utilidade das orações dos vivos em favor daqueles que morrem, em favor dos defuntos, e depois então começamos a ver que há, nos primeiros séculos da Igreja Cristã, uma introdução gradual destas ideias dentro do cristianismo. Exatamente. Ou seja, entraram dentro do judaísmo, nos tais livros apócrifos, na tal literatura apócrifa, e agora depois, nos primeiros séculos da Igreja Cristã, foi introduzido dentro do cristianismo também. E há testemunhos realmente históricos, não é? Agora, que isso já estava, portanto, introduzido dentro do judaísmo no tempo de Jesus, portanto, provam esta literatura, portanto, apócrifa, e há um texto, portanto, de Jesus, quando ele lança, portanto, aqueles ais sobre os escribas e fariseus, não é? Em que ele diz, por exemplo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas. Devorais, isto era em que sentido? Portanto, eles arrebanhavam dinheiro, não é, às viúvas, não é? Devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. E a questão é, mas que prolongadas orações é que seriam estas que eram feitas em casas das viúvas? Bom, certamente que eram orações feitas em favor dos maridos dessas viúvas que tinham, portanto, falecido. Portanto, então, o que é que nós podemos concluir? Portanto,
à medida que se foi perdendo a noção bíblica da inconsciência entre a morte e a ressurreição, se tenha introduzido, portanto, como o irmão já disse, na prática corrente do cristianismo, por influências da sociedade pagã e até por razões sentimentais, a crença na sobrevivência e consciência da alma após a morte, na possibilidade de expiação dos pecados cometidos em vida e na utilidade das orações feitas em favor dos defuntos. E disso dão testemunho alguns escritores eclesiásticos, certas formas litúrgicas e várias inscrições funerárias. Parece que o primeiro escritor eclesiástico a ter-se referido à expiação após a morte e a orações pelos defuntos foi Tertuliano. Tertuliano, estamos aqui no século II e no século III. No século II e século III, porque ele nasceu em 150 e faleceu no ano 240, portanto viveu 90 anos. E segundo ele, portanto, segundo este autor eclesiástico, Tertuliano, no cárcere subterrâneo, e esta alusão aqui ao cárcere subterrâneo é certamente uma alusão ao purgatório, não é? Só que aqui ainda não tinha esse nome, purgatório. Já vamos ver quando é que esse termo, quem é que introduziu esse termo purgatório. Portanto, segundo ele, Tertuliano, no cárcere subterrâneo tem de ser expiado antes da ressurreição o mínimo delito até ao último quadrante. Onde é que isto vem escrito? Portanto, isto vem escrito, portanto, em Tertuliano, num livro chamado De Anima, que é o capítulo 63, Corpus Christianorum, Series Latina, portanto, 869. É o capítulo 58. Isso. 58, pois. O que é que eu disse? Tinha dito? 60 e poucos. E é um livro, é um livro que ele escreveu que se intitula A Alma, sobre a alma. É este, De Anima. É De Anima, exatamente, sobre a alma. Mas é interessante ver que ele não fala não usa a palavra purgatório, mas diz que é o cárcere subterrâneo. E depois diz que é interessante que ele já começa a introduzir aqui a ideia de expiação antes da ressurreição. Ou seja, eles tinham a noção de que a pessoa vai ressuscitar na segunda vinda de Cristo, mas havia uma expiação antes. Portanto, aqui já começam, realmente no século II já começa o lixo a entrar dentro do cristianismo. Certo. Já começam as heresias a entrar dentro do cristianismo. Mas ainda não aparece aqui a palavra purgatório, no século II e no século III. Agora, aqui... portanto, o mesmo Tertuliano, mas agora num outro livro de monogamia, diz assim, aqui, portanto, é subentendida a viúva ora pela sua alma, ou seja, pela alma do seu marido, e invoca para a sua alma o refrigério e a participação na primeira ressurreição. Esta ideia da primeira ressurreição era correta. Ainda permanecia. Lá, depois foi-se esquecendo a pouco e pouco também. E oferece uma oblação no aniversário da sua morte. Generalizando, declara Tertuliano. E onde é que ele declara isto? Portanto, agora é também numa outra obra, e esta obra, portanto, já é a obra de Corona. Portanto, o volume 250. Onde ele diz, fazemos oblações pelos defuntos no aniversário da sua morte. Isso. Então faz um ano que morreu, vamos lá fazer oblações, ofertas a Deus pela alma deles, não é? Agora, é interessante, estas orações, elas começaram, portanto, mais ou menos a partir do segundo século, a serem introduzidas, não é? Na Igreja. Muito bem. Contudo, ainda não existia a noção do fogo do purgatório. Ou seja, eram feitas orações em favor, portanto, começaram a ser feitas a partir do segundo século. Isso. Portanto, as orações em favor dos defuntos, não é? Oblações pelos defuntos no aniversário da sua morte, mas a noção de fogo do purgatório não existia ainda aqui. Não existia ainda aqui no século II. Ou seja, só vai vir mais tarde. Pois. Porque, como já sabemos, a apostasia, o afastamento da verdade é gradual. É gradual, exatamente. À medida que as décadas passam e os séculos vão passando, é gradual. E temos assim aqui que o inimigo espiritual de Deus e dos homens trabalha. Isso mesmo. E temos aqui um dado muito interessante, é que segundo o catecismo greco-ortodoxo, ou seja... Isto é muito importante, isso é muito importante agora. E este catecismo, portanto, é o catecismo usado pela Igreja Ortodoxa Grega até aos nossos dias. É chamado o Catecismo Greco-Ortodoxo de Galínicos. Diz assim, na Bíblia, agora passo a citar, portanto, o que diz o Catecismo Greco-Ortodoxo, portanto, da Igreja Ortodoxa Grega. Na Bíblia, não se fala de modo algum de um terceiro estado, isto é, do purgatório católico ou romano, no qual se afirma que as almas são purificadas como em uma fornalha ardente das manchas de alguns pecados para depois serem levadas ao céu.
O próprio catecismo da Igreja Ortodoxa Grega diz que na Bíblia não se fala de modo algum de um terceiro estado, isto é, do purgatório católico romano, e cita o purgatório católico romano. Eles estão mesmo a dizer que a Igreja Católica Romana está a ensinar uma mentira. Exatamente. Exatamente. Isto é o catecismo, repito, da Igreja Ortodoxa Grega, ok? Ou seja, a Igreja Ortodoxa Grega nega, portanto, a existência do purgatório católico romano. Mas, no entanto, subscreve as orações em favor dos mortos. Porquê? Porque a Igreja Ortodoxa parte do conceito fundamental de que ninguém pode comparecer na presença de Deus sem pecados. Perfeito santo, sem necessidade de misericórdia e de graça. Por isso, como membros de uma só Igreja, constituída por vivos e mortos, agora cito o catecismo da Igreja Ortodoxa Grega, devemos orar não somente por nós, mas também sofrer juntamente com as almas pecadoras dos nossos irmãos falecidos. Ou seja, o que é que eles apresentam no catecismo da Igreja Ortodoxa Grega? A mesma ideia que surgiu no século II. Ou seja, orações em favor dos mortos, sim. Noção de que há um fogo purgatório para purgar as almas dos defuntos, não. Não, exatamente. Ou seja, a Igreja Ortodoxa Grega está mais perto da origem. Era isso que eu ia dizer. Embora também corrompida já, esta noção. Correto. Mas não foi tão corrompida nesse aspecto de doutrina como a Igreja Católica de Roma. Exatamente. Portanto, por isso a Igreja Ortodoxa tem ritos fúnebres especiais, não é? Tem a missa dos defuntos e tem atos de caridade anexos, portanto, a essas funções. Ponto número 18, importante nestes raciocínios que temos estado a fazer. Quando é que aparece na história a palavra purgatório? Okay. A primeira vez. Só aparece no século IV. Exato. No século V. E quem é que originou, quem é que deu origem a esta palavra? Um teólogo muito famoso na Igreja Católica. Exatamente. Santo Agostinho. Ou Agostinho de Hipona, ou o Bispo de Hipona. Exatamente. Agostinho, ele é referido com vários nomes. Bispo de Hipona. Sendo que Hipona era uma cidade do norte de África. No norte de África. Portanto, é o Santo Agostinho. Então, o Santo Agostinho é que deu origem à palavra purgatório, que aparece a primeira vez relacionada com o fogo purificador do pecado. Então, isto aparece no livro que ele escreveu, que é o Enquiridion, no capítulo 69. E neste livro, ele diz assim: depois desta vida, há também um fogo purgatório. Cá está a palavra purgatório a aparecer pela primeira vez. Exatamente, há um fogo purgatório. E a quem é que se destina este fogo? A esta pergunta é dada a resposta no capítulo 110 deste livro, que é o tal livro chamado Enquiridion. Intitulado, este capítulo 110, intitulado Até que ponto e a quem aproveita o sacrifício do altar e as esmolas que se fazem pelos defuntos. Este sacrifício do altar, sabem o que é? Isto é a missa. É a missa. Já agora, lembrando de um episódio anterior que nós fizemos, o porquê é que se chama sacrifício? Porque quando, supostamente, o padre transforma a hóstia no corpo de Cristo, Cristo está a sofrer ali naquele momento, novamente, como sofreu na cruz. Por isso é que se chama o sacrifício. Porque Cristo está a sofrer ali enquanto a hóstia é transformada no corpo de Cristo. Então, chama-se o sacrifício da missa. Mas isto é as missas. Então, depois, até que ponto e a quem aproveita o sacrifício do altar e as esmolas que se fazem pelos defuntos? Não se pode negar, esta é a resposta à pergunta. Não se pode negar que as almas dos defuntos são aliviadas pela piedade dos seus parentes vivos, quando se oferece por eles o sacrifício do mediador ou quando se fazem esmolas na igreja. Mas estas aproveitam àqueles que, quando viviam, mereceram que lhes pudessem aproveitar estas obras pelos vivos, estas obras feitas pelos vivos. Pois há um certo modo de viver, nem tão bom que não requeira estas coisas, depois da morte, nem tão mau que não lhes aproveitem. Portanto, o que é que Santo Agostinho está a dizer aqui? Que realmente as almas dos defuntos podem ser aliviadas pela piedade dos seus parentes vivos. Isso. Portanto, esta é a resposta, está aqui. Não se pode negar, ele diz no seu livro, que as almas dos defuntos são aliviadas pela piedade dos seus parentes vivos. Portanto, esta é a primeira mensagem que Agostinho está a passar aqui. E isto, recapitulo, vem, portanto, no livro Enquiridion, portanto, que faz parte da coleção da Patrologia Latina. Muito bem, capítulo 110 aqui neste livro. Sim, capítulo Portanto, 110, o outro era o capítulo 109. Claramente que as almas dos defuntos são aliviadas pela piedade dos seus parentes vivos. Quando se fazem esmolas, ou seja, os parentes vivos têm que fazer esmolas para que eles possam ser aliviados lá no purgatório. E que isso aproveita aos que estão lá no purgatório através das esmolas que são feitas.
Portanto, ele aqui está a dizer claramente isso. Este mesmo Santo Agostinho, que é um teólogo muito famoso, é um teólogo que contribuiu para o desenvolvimento da teologia católica nos primeiros séculos. Este teólogo, num outro livro que ele escreveu, que se chama A Cidade de Deus, no esse é capítulo talvez a obra mais conhecida de Santo Agostinho. É a obra mais conhecida, A Cidade de Deus. Ou mais famosa, digamos. Mais famosa. Ele diz, contra a opinião que sustém que os maus serão castigados depois da morte para a sua purificação. Portanto, é um capítulo que tem este nome, contra a opinião que sustém que os maus serão castigados depois da morte para a sua purificação. Agostinho, ao combater esta ideia, começa por se basear nos filósofos platónicos e em Virgílio, que nós também já falámos em episódios anteriores. E diz então no seu livro... poeta romano. Um poeta romano. As penas temporais, uns as sofrem somente nesta vida, outros depois da morte, outros nesta vida e na outra. Mas antes do último e mais rigoroso dos juízos, que é o juízo do dia de Deus. É o juízo final, não é? Nem todos os que sofrem penas temporais depois da morte cairão nas penas eternas, depois do juízo final. Portanto, conforme já apontámos, a alguns se remitirá no século futuro o que se lhes não remite neste, com o fim de que não sejam castigados com suplício eterno. Portanto, Santo Agostinho está aqui a mostrar que existe um juízo eterno, um suplício eterno, que é no juízo final, que está muito ainda no futuro, e ele está a dizer aqui, portanto, aqui há uma transição realmente do pensamento, há aqui vê-se tão claramente como é que o pensamento foi alterado ao longo dos séculos e as coisas sofreram um desvio muito grande. Mas ele fala aqui, então, nas penas temporais, que sofrem depois da morte, ele está aqui a dizer, que são sofridas depois da morte e antes do último e mais rigoroso dos juízos. E ele diz que são penas temporais depois da morte, não é? Ou seja, nós estamos aqui a lidar com... Ou seja, estamos aqui claramente a lidar com ideias de origem humana, portanto, não da origem divina, não é? Misturadas com... A tentativa de misturar com a verdade, o que dá mau resultado e complica tudo. Complica tudo, exatamente. Tudo Ok, depois de Agostinho, com o Papa Gregório Magno, que foi também um Papa muito conhecido, que reinou entre 590 e o ano 604, podemos considerar como definitivamente estabelecida a crença no purgatório, com o seu fogo e as suas mirabolantes histórias de almas a ele sujeitas. Aliás, todo o livro quarto dos Diálogos é dedicado à vida de além-túmulo. É nesse livro que se encontra a origem do Trinitário de Missas, chamado Gregoriano, por isso é que é chamado Gregoriano, porque foi instituído pelo Papa Gregório, não é? Ligado à crença de que no fim de 30 missas sucessivas, por sua intenção, a alma é liberta para sempre do fogo do purgatório. E estamos aqui, já agora, nós estamos aqui no século VI. No século VI, já início do século VII. Exatamente, portanto, estamos a ver a evolução destas ideias, exatamente. Não é? Santo Agostinho no século IV e V, e agora já estamos no século VI com o Papa Gregório Magno. Agora, indo para o século XI, entre 1025 e 1030... Mas vejam aqui que ele introduziu as missas para beneficiar os que estão no purgatório. Isso, as missas, e ainda hoje se faz. Ainda hoje se faz isto, as missas pelas almas dos mortos. Ou seja, são 30. Quem tem dinheiro paga as 30. Exatamente. E claro, portanto, o chamado trinitário, não é? Portanto, que são... 30 missas sucessivas, não é? Repara, se uma missa tem que se pagar um X, portanto 30 missas é 30x, não é? Portanto, obviamente fica mais caro, não é? E é garantido pelo Papa que ao fim destas 30 missas a alma sai definitivamente do purgatório. Ou seja, quanto mais dinheiro se dá, maior a probabilidade de, portanto, a pessoa ir para o céu. Claramente a ideia é essa. Depois, entre 1025 e 1030... no mosteiro século XI, portanto, no mosteiro beneditino de Cluny, sendo o seu abado São Odilão, foi decidida a celebração de uma solenidade anual de orações pelos mortos, a qual, estendida mais tarde a toda a Igreja, é hoje conhecida por Dia dos Fiéis Defuntos e observada a 2 de novembro, também conhecido como o Dia dos Finados. É muito interessante. É aqui a origem. É aqui a origem do dia, século XI. Dos fiéis defuntos. Exatamente. E depois, na Idade Média, a doutrina do purgatório definitivamente assente, atingiria o auge da sua expressão graças
às elucubrações minuciosas dos escolásticos, como Pedro Lombardo, Boaventura de Bagnória e Tomás de Aquino, não é? Que é outro muito conhecido, outro teólogo da Igreja Romana muito conhecido. E a beleza literária de obras como a Divina Comédia de Dante, porque nesta Divina Comédia de Dante faz-se referência, portanto, creio que de forma poética, ao purgatório. E estes homens que nós mencionamos creio aqui, porque o nunca Pedro li, Lombardo... creio porque nunca li este livro. Já ouvi falar, claro, mas nunca o li. Nem tive motivação, nem tenho para ler livros destes. Muito honestamente. E estamos aqui no século XII. Estamos no século XII e no século XIII. O Pedro Lombardo, o Boaventura, o Tomás de Aquino, século XII e XIII. Vejam porque as coisas vão avançando. Agora, quando é que esta doutrina do purgatório vai ser oficialmente adotada? Pois bem, portanto, só no Concílio de Lyon, portanto, em 1274, o assunto foi pela primeira vez apresentado a nível conciliar. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nunca antes este assunto tinha sido apresentado num concílio. Portanto, era digamos, crença já espalhada, não é, na Igreja, mas nunca tinha sido discutido num concílio. Portanto, concílio era ensinada pelos teólogos, famosos, já no século XII, XI e XIII, mas não tinha sido apresentada dentro de um concílio. E o concílio é supostamente, portanto, o órgão máximo de autoridade da Igreja, não é? Então, só no segundo concílio de Lyon, portanto em 1274, é que o assunto foi pela primeira vez apresentado a nível conciliar, se bem que ainda não declarado como dogma, através da profissão de fé de Miguel Paleólogo, de acordo com o qual, se verdadeiramente arrependidos morrem em caridade, antes de terem satisfeito por frutos dignos de penitência o que foi cometido ou omitido, as suas almas são purificadas. Ora, vai ser no concílio de Florença, através de um decreto chamado Decretum Pro Gracis, da bula Letentor Cali, não sei se estou a ler bem, que eu não sei latim, de 6 de julho de 1439, é que a doutrina recebe consagração oficial. Portanto, em 1439, estamos no século XV. Exatamente. Vejam o tempo que isto demorou até ganhar corpo. Okay? Até ser oficial. Até ser oficial, exatamente. Oficial. Portanto, reparem, 1439, estamos 1400 anos depois do nascimento da Igreja Cristã. Pois. Isto é muito significativo. Então aqui a doutrina recebe consagração oficial usando quase os mesmos termos da profissão de fé. Quais são esses termos? E passo a citar. Se verdadeiramente arrependidos tiverem morrido na caridade de Deus, antes de terem satisfeito por frutos dignos de penitência, pelo que foi cometido ou omitido, e para que sejam aliviados destas penas, lhes aproveitem os sufrágios dos fiéis, a saber, os sacrifícios das missas, as orações e as esmolas e outras obras de piedade, que pelos fiéis costumaram fazer-se em favor de outros fiéis, segundo o que foi estabelecido pela Igreja. Onde é que isto vem escrito? Isto vem escrito, portanto, numa obra chamada Enchiridion Symbolorum, na página 1304. Então, será esta a posição que vai ser assumida mais tarde pelo Concílio de Trento, o tal Concílio da Contra-Reforma, não é? No Decretum de Purgatório, isto já nos dias 3 e 4 de dezembro de 1563, que foi na última sessão. Eu relembro que este Concílio de Trento começou em 1545, ou seja, só 18 anos depois de eles terem lá estado a falar muita coisa, é que finalmente, portanto, decretaram, portanto, este Decretum de Purgatório. No último ano do Concílio, em 1563. Eu lembro de uma vez, quando eu era estudante de Teologia, ter consultado uma obra que falava, portanto, das decisões do Concílio de Trento, e eu li precisamente aquilo que tinha sido decretado nesse Concílio de Trento acerca do Purgatório, e vinha lá um artigo que dizia o seguinte: se os fiéis, entretanto, perguntarem a razão de ser deste dogma, que se lhes diga que devem aceitar e ponto final. Bom, não é com estas palavras exatas, mas a ideia era essa. Ou seja, o fiel tem que aceitar e não tem que pôr em causa. Portanto, é aquilo que lhe dizem e acabou. Pronto. É o dogma. Isto é o dogma, exatamente, não se põe em causa. Portanto, ou seja, a palavra da Igreja, na concepção católica romana, é palavra, é como se fosse palavra divina, não é? Indiscutível. Aquilo que nós devemos considerar como sendo indiscutível, que é aquilo que vem de Deus diretamente, a Igreja considera que é aquilo que provém da própria Igreja, porque consideram que a Igreja é sempre inspirada por Deus. Esse é o problema. Ok? Esse é o problema. Ora bem, o que é que foi então decretado neste Concílio de Trento? Disse assim:
Como a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo das Sagradas Letras, lá está, eles acreditam que a Igreja é sempre instruída pelo Espírito Santo, das Sagradas Letras e antiga tradição dos padres nos Sagrados Concílios, e ultimamente neste Ecuménico Concílio ensinou a haver purgatório, e que as almas ali detidas são ajudadas com os sufrágios dos fiéis e principalmente com o gratíssimo sacrifício do altar, manda ao Santo Concílio, que era o Concílio de Trento, aos bispos, que procurem com diligência que a sã doutrina do purgatório, que nos foi dada pelos santos padres e sagrados concílios, seja abraçada pelos fiéis de Cristo e em toda a parte se abraça, ensine e pregue. E após o concílio foi elaborada uma profissão de fé tridentina, tridentina vem de Trento, a palavra Trento. Isto foi publicado em 13 de novembro de 1564, de acordo com o qual, cito, creio firmemente que existe o purgatório e que as almas aí detidas são ajudadas pelos sufrágios dos fiéis. E depois, em 1566, irmão, o que é que o catecismo veio a publicar? O catecismo que foi o resultado desse Concílio de Trento. Pio V promulgou o catecismo do Concílio de Trento, segundo o qual há também o fogo do purgatório, no qual as almas dos piedosos espiam por meio do sofrimento durante um tempo determinado, a fim de poderem ser admitidas na pátria eterna, onde não pode entrar nada contaminado. Isto diz o Papa. O Papa Pio V, em 1566, já estamos no século XVI aqui. Certo. Portanto, promulgou este catecismo do Concílio de Trento. Muito bem, tudo bem definido. É interessante, eu gostaria de lembrar uma coisa. Os protestantes que surgiram no século XVI, na altura do Concílio, por esta época, pronto, em que se dá também o Concílio de Trento, eles não aceitam a existência do purgatório. Os protestantes não aceitam. E ensinaram que a Bíblia não fala nisso. Certo. E o interessante é que a Igreja Católica teve a oportunidade de corrigir este ensino. Isso. E entrou dentro do catolicismo, e a Igreja Católica não aproveitou a oportunidade para dizer, sim, realmente isto é verdade, são ideias pagãs, não são bíblicas, nós introduzimos isto, mas vamos corrigir isto, nós vamos tirar esta doutrina porque realmente é errada. Não o fizeram. E como já vimos, os próprios autores católicos também dizem que realmente isto não existe, e não o fizeram. Tiveram a oportunidade de corrigir o que está mal e não corrigiram. Fizeram o Concílio de Trento a dizer, não, é assim mesmo. É assim mesmo. Ou Portanto, seja, vejam que realmente vieram reafirmar o erro. Vieram reafirmar o erro depois de terem tido uma oportunidade, porque teólogos católicos, que foram os fundadores das igrejas protestantes, eram teólogos famosos católicos, eles ensinaram e disseram, não, isto está errado, nós temos que realmente eliminar esta doutrina. E eles não quiseram saber, simplesmente. Portanto, é realmente... Lá está, isso demonstra, portanto, que a Igreja assume que tem mais autoridade do que a Bíblia, do que a Palavra de Deus. Isso, exatamente. Isso para mim é o erro mais crasso, mais medonho da Igreja Católica Romana. Portanto, a partir daí tudo é possível. A partir daí tudo é possível. Claro, exatamente. Porque a partir do momento em que não se considera que a Palavra de Deus é a autoridade normativa e absoluta, abre-se espaço a tudo e mais alguma coisa. Isso é tudo. Basta ao Concílio decidir que agora existe esta doutrina nova e passa a haver uma doutrina nova. Exatamente. Bom, finalmente, já mais perto de nós, o Concílio Vaticano II, portanto, que se realizou entre 1962 e 1965, portanto, reassumiu, portanto, esta doutrina do purgatório, ou seja, mesmo entre os católicos mais conservadores de hoje, portanto, dizem que a Igreja no Concílio Vaticano II se afastou. Pois bem, não se afastou, portanto... Não se afastou. Reassumiu. E tiveram a oportunidade, isto 400 anos depois do Concílio de Trento, eles podiam ter tido a oportunidade, passaram-se 400 anos, vamos lá ver. A gente temos que ser honestos e dizer que esta doutrina não é bíblica, e que os apóstolos não ensinaram. 400 anos se passaram e mesmo assim continuam a dizer que realmente o purgatório é uma doutrina correta. Como é que isto é possível? É mesmo 400 anos, porque em 1964 estava a decorrer o Concílio Vaticano II e, por exemplo, a Profissão de Fé Tridentina tinha sido publicada a 13 de novembro de 1564. Ou seja, 400 anos... sim, 400 anos antes, portanto, em 1564. E, finalmente, no compêndio portanto, da Igreja Católica, que o compêndio, que faz parte do catecismo, não é? Mas é uma versão mais resumida do catecismo, nos números 210 e 211, já lemos isto no programa anterior, mas iremos ler novamente, tem lá a pergunta no artigo 210, o que é o purgatório? E vem a resposta, o purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, mas, embora seguros da sua salvação eterna, precisam ainda de purificação para entrar na alegria de Deus. E o que é que diz o artigo 200? Como?
Tem que sofrer no fogo. Exatamente. E o artigo 211 o que é que diz, irmão? O 211 diz, como podemos então ajudar a purificação das almas no purgatório? É a pergunta no número 211 e a resposta. Em virtude da comunhão dos santos, os fiéis, ainda peregrinos aqui na Terra, podem ajudar as almas do purgatório, oferecendo as suas orações, de sufrágio em particular, o sacrifício eucarístico, o sacrifício da missa, mas também esmolas, indulgências e obras de penitência. Portanto, isto é o que diz o número 211 e o 210 sobre o purgatório. Passaram-se 400 anos, eles continuam a dizer, não, o purgatório existe. Exatamente. Portanto, e quando há livros de católicos, teólogos católicos, a dizer que isso é uma mentira, que isso não existe. Não, e claro, a Igreja Ortodoxa a dizer que isso não existe. Exato. E a condenar a ideia do purgatório católico ou romano. Exatamente, e a condenar essa ideia. Portanto, isto realmente é uma teimosia muito grande insistir nisto. Exatamente. Para terminar este nosso programa, eu gostaria de ler aqui, portanto, algo que é o seguinte. É natural que perante a morte de um ente querido, que seja pai ou mãe, esposa ou esposo, irmão ou irmã, filho ou filha, outros parentes e amigos, nos sintamos tristes e que a nossa tristeza se manifeste por lágrimas, luto, visitas ao cemitério, deposição de flores na campa, saudades, recordação do aniversário do seu falecido, etc. Mas, embora seja legítima esta tristeza, temos motivos para não nos entristecermos como os demais que não têm esperança. Isto é uma referência àquilo que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4,13. Em primeiro lugar, não estamos tristes como os que pensam que o seu ente querido está a sofrer terríveis penas no purgatório, pois sabemos que entre a morte e a ressurreição não há vida consciente. E por consequência o defunto nada está a sofrer hoje. Em segundo lugar, segunda razão, sabemos que nunca seria com o fogo do purgatório que seriam purificados os pecados, nem expiadas as penas daqueles que dormiram em Cristo. Tudo foi expiado pela sua morte vicária. Finalmente, terceiro ponto, embora os nossos queridos que morreram na fé estejam presentemente inconscientes, não estarão assim para sempre, voltarão a ter vida consciente e gloriosa e estaremos com eles de novo a partir do momento da ressurreição na segunda vinda de Cristo. Bem-aventurado acontecimento que esperamos para breve. E termino com as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,18, diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, este é o ensino bíblico. Este é o ensino bíblico. Maravilha. Libertador, que nos faz respirar fundo, não é? Estes erros incríveis que foram sendo acumulados ao longo de séculos e séculos de apostasia. Pois bem, amigos, chegamos ao final deste programa, marcamos encontro para daqui a uma semana para um outro assunto, também muito importante, que foi um ponto de choque entre católicos e protestantes, que é as indulgências. Até lá, que Deus o continue a abençoar e a guiar e a abençoar grandemente. Até ao próximo programa. Deus vos abençoe.